Ok, queridas pessoas preocupadas com questões delicadas como subrepresentatividade das mulheres na nossa comunidade, não exatamente na comunidade, mas muitas vezes em posições de comando e tudo mais. É um prazer imenso para o Cinemac ter essa mesa redonda sobre mulheres na matemática. Deixa eu relembrar aqui que, por um lado, é um prazer meu poder ajudar a cumprir uma promessa do nosso presidente, que no seu arrobo durante o colóquio passado falou: eu fui eleito presidente da SBMAC e faço questão que vocês levem essa discussão lá para dentro. E, por outro lado, é mais prazer ainda receber, né, de certa forma, uma consequência do ciclo Matemática Substantivo Feminino, que já vem batalhando por isso há tempos, e por outras batalhas que já vêm de antes e antes disso. E, portanto, muito melhor do que eu ficar falando, e também para poupar muitas coisas, eu só vou dizer que eu poderia contar que a Valci fez a graduação na UFRJ, depois mestrado também, doutorado com o já saudoso Manfredo no IMPA, e um monte de coisas assim, contar mais detalhes da vida pessoal dela, mas não é disso que a gente veio falar aqui. Então eu já vou passar a bola para a Valci coordenar essa mesa que a gente espera que seja muito proveitosa para todos os participantes. Posso falar só um pouquinho dele? Pessoal, eu queria só dizer o seguinte. Quem organiza um evento desse tamanho fica muito preocupado com os primeiros dias, né? Estamos começando a diminuir essa sensação. E graças a vocês, estamos imensamente felizes por ter o nosso saguão do Instituto repleto de pessoas conversando sobre ciência, sobre matemática, sobre as nossas vidas. Então eu queria pedir uma salva de palmas a vocês e ao nosso coordenador local. Agora sim, por favor, Valci. Muito obrigada. Eu queria, primeiro, de fato, agradecer ao Cinemac por nos dar essa oportunidade. A SBMAC e a SBM estão preocupadas com a questão do gênero e a subrepresentatividade do gênero na nossa área. E a gente criou uma comissão das duas sociedades para que a gente possa trabalhar sobre essa questão e trazer para um evento como esse essa discussão também é de suma importância. Agradeço muito por ter sido convidada para ser a mediadora da mesa, mas o mediador não tem que fazer nada, aliás, não deve falar muito, deve deixar assim a quem está combinado para falar, para vir. Eu gostaria de apresentar quem vai fazer parte da nossa bancada aqui para a gente discutir esse tema: Cristina Brecht, da USP, Carolina Araújo, do IMPA, e Helena Lopes, da UFRJ. Novamente, não contei a vida de cada uma delas, porque o mais importante eu entendo ser a gente discutir o tema. A gente vai começar passando a palavra para a professora Helena, que vai fazer a sua apresentação. Muito obrigada a você, obrigada aqui ao Cinemac pela oportunidade de apresentar essa mesa redonda, de ter essa conversa aqui a respeito da questão de gênero. O que eu vou falar é a respeito de um projeto que está em curso, é o projeto do ICSU, chama-se Gender Gap in the Sciences, tá? É justamente a questão da discrepância da questão de gênero nas ciências, especialmente as ciências exatas. Bom, isso aqui é a página internet, a página web do projeto. O projeto se chama, vou tentar ler para vocês, Gender Gap
Bota aí embaixo. Oi? Bota aí embaixo. Embaixo. Gatinho. Embaixo. O gatilho embaixo. Aí, agora eu tô no microfone. Ah, tá. Opa, obrigada. Tá. Então, o projeto se chama Gender Gap in Science, a Global Approach to the Gender Gap in Mathematical, Computing and Natural Sciences, How to Measure It, How to Reduce It. Bom, eu vou traduzir, então, uma abordagem global para o problema de gênero, da questão de gênero, na matemática, nas ciências de computação, nas ciências naturais, como medir e como reduzir este problema, essa discrepância, essa questão de gênero. O projeto, essa página de roxo tem uma série de informações importantes, tem uma descrição do projeto em si, tem uma descrição, aqui está escrito Work Packages. O projeto consiste de 3 tarefas distintas, então eu vou discutir isso também. Então isso aqui está nessa aba. A organização eu não vou discutir, isso aqui diz respeito ao comitê executivo, ao comitê o advisory board, tá? E aqui você tem algumas publicações referentes assim, resultados do projeto. E essa última aba é o que eu vou querer fazer mais propaganda, que é a questão do questionário que está em curso, o survey que está atualmente em curso. Vamos começar com o seguinte: o que é o ICSU? Primeiro que o ICSU não se chama mais ICSU, ele atualmente se chama ICS, International Council for Science. Antigamente ele era o ICSU, ele era o International Council of Scientific Unions, tá? É um conselho de uniões científicas. Então a gente conhece as sociedades científicas no Brasil, cada país tem as suas sociedades científicas e existem guarda-chuvas internacionais que congregam todas essas, ou muitas dessas sociedades científicas em diferentes áreas nacionais. O ICSU, ele congregava as sociedades científicas internacionais de várias áreas diferentes. E antigamente, até julho deste ano, de fato até julho de 2018, ele era formado pelas sociedades científicas internacionais nas áreas de ciências exatas. Em julho de 2018, ele se juntou com o ISSC, International Social Science Council, que era coisa equivalente nas áreas de ciências sociais. Tá? Então, isso aqui, principalmente, os membros são sociedades científicas internacionais, que, por sua vez, congregam as sociedades científicas nacionais. Né? Os seus membros são uniões científicas internacionais, por exemplo, o IMU, que é a União Internacional de Matemática, o ICIAN, que é o Conselho Internacional de Matemática Aplicada e Industrial, tá? E também algumas organizações nacionais, tais como academias de ciências. Então, a SBMAC e a SBM são membros de sociedades, de uniões científicas internacionais. E essas, por sua vez, estão sob o guarda-chuva do ICSU, atualmente do ICS. Ok, então o Conselho Internacional de Ciência atualmente tem 141 organizações membros, tipo academias de ciências, 39 uniões internacionais e associações e 29 membros afiliados, que são membros que ainda estão se organizando, na verdade. Tá? E trabalham em parceria com a ONU. Eu estou mencionando isso aqui tudo para vocês terem uma noção da escala do projeto. Okay. Em 2016, final de 2016 e 2017, o ICSU tinha uma série de grandes para oferecer, eles conseguiram recursos em grande quantidade para oferecer e lançaram um edital chamando propostas. Neste edital foi feita uma proposta liderada pela União Internacional de Matemática e pela UPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, e eles levaram a proposta deles, eles levaram 300 mil euros na proposta deles. A proposta deles era o projeto A Global Approach to the Gender Gap in Mathematical, Computing and Natural Sciences, How to Measure It, How to Reduce It. Além desses dois líderes da proposta, que além de redigir a proposta, colocar a proposta em campo, eles também entraram com recursos próprios não triviais,
Além disso, tinha supporting applicants, solicitantes adicionais que entraram apoiando a proposta. Então, estão eles solicitantes, aliás, estão eles não, a totalidade dos solicitantes são a UPAP, que é a União Internacional de Física, a União Internacional de Astronomia, de Ciências Biológicas, o ICIAN, que é o Conselho Internacional de Matemática Pura e Aplicada, de História e Filosofia da Ciência, uma organização aqui, a Unesco, tá? Essa Gender in Science Innovation Technology, Gender in Science é uma empresa sem fins lucrativos, sediada aqui na Argentina, tá? E que também faz pesquisa relativa à questão de gênero. A Organização de Mulheres em Ciência no Mundo do Desenvolvimento, a Associação de Computing Machinery, acho que é só. Isso aqui é o total de uniões que estão apoiando esse projeto, estão envolvidas com esse projeto. Cada uma dessas uniões enviou representantes para reuniões que foram feitas referentes a esse projeto. E eu sou uma das pessoas que foi enviada pelo ICIAN, foi indicada pelo ICIAN. Bom, deixa eu dizer de que trata o projeto. Então, o projeto contém 3 tarefas, 3 fases distintas, tá? Uma que é o Global Survey, que está em andamento, é o questionário global. Esse questionário global, ele foi precedido por um questionário global que foi feito pelos físicos. Tá? Então, estudando a questão de gênero exclusivamente na física, né? E ele foi realizado pelo American Institute of Physics, o AIP, através da UPAP, que é a União Internacional da Física. Então, isso aqui é uma das coisas, é o questionário global. A segunda tarefa é o estudo de padrões de publicação. E esse estudo se baseia num estudo que também já foi feito dentro da matemática, exclusivamente dentro da matemática. Então, esse aqui é um estudo que foi feito pela IMU, pela União Internacional de Matemática. E a terceira tarefa é tentar formular e disseminar uma lista de boas práticas, que a ideia é sistematizar e coletar iniciativas que vêm sendo realizadas mundo afora, de uma maneira meio desconexa, tá? Formular isso aqui com uma lista mais completa que a gente possa consultar e tirar outras ideias. Tá? E isso aqui também é para a ideia ser distribuído para diversas instituições. Opa. Então vamos falar sobre a primeira tarefa do questionário. Então, esse questionário foi baseado na experiência da física. A física realizou um survey global sobre a questão de gênero, ao qual responderam 14.932 pessoas, vindo de 130 países diferentes. O questionário foi distribuído em 8 línguas diferentes. Tá? E os resultados foram publicados numa revista científica, que é essa revista aqui. Está disponível aqui no AIP, Statistics Report Global Survey Physicists. Então, isso daqui, tudo isso está disponível se vocês forem no site do projeto, toda essa informação está disponível lá. Tá? O objetivo do projeto Clixu é ampliar essa pesquisa para 45 mil pessoas. Então, o objetivo é conseguir que pelo menos o triplo do número de pessoas que respondeu o questionário da física responda o questionário atual. Tá? Bom, aqui tem um mapa aqui do número de respondentes. Tem uma série de questões aqui, por exemplo, a maior parte dos respondentes veio de países do primeiro mundo, veio da América do Norte e da Europa. Então, isso aqui também é uma questão que foi avaliada e que foi analisada quando a gente estava preparando o questionário. O questionário que a gente preparou é inspirado no questionário da física. A tarefa 2, que é baseada na experiência do projeto da matemática, que foi feita usando dados do Zentralblatt, analisando padrões de publicação desde 1970. Então, tinham assim, dados de milhões de publicações. Aí, o que se buscou nessa análise? Identificar o desenvolvimento de carreiras de homens e de mulheres ao longo do tempo, ao longo de 4 décadas, padrões de colaborações via coautoria,
qualidade de revistas em que homens e mulheres publicavam, tópicos de pesquisa em que homens e mulheres publicavam. Tudo isso aqui foi analisado, os resultados foram publicados no artigo do PLOS One, tá? Que é uma revista totalmente open access, totalmente acessível. Tá? Ok. Tarefa 3, a formulação de listas de boas práticas. A ideia é coletar iniciativas cujo objetivo é incentivar e aumentar a participação de mulheres em ciência e matemática. Então, as perguntas são quais funcionaram, quais funcionam, como é que se mede quão bem elas funcionam, isso é uma questão importante, que tipo de iniciativa é trasladável para outros contextos. Então, quando é que você pode trasladar algo que deu certo num país na África para alguma coisa que possa vir a dar certo num país na Ásia? Essas são questões importantes. Então, já tem algumas listas de boas práticas que estão disponíveis nesse site daqui, que é uma espécie de versão latino-americana do projeto global. Tá? Isso aqui são listas de boas práticas que foram feitas, de iniciativas que foram feitas dentro da América Latina. Deixa eu falar um pouquinho sobre o andamento desse projeto. Então, em 2017, foi primeiramente realizado um workshop em Paris, reunindo representantes de todas as organizações envolvidas no projeto, do Advisory Board e do Executive Committee. O objetivo era organizar as 3 tarefas diferentes. Tá? Então, essa primeira reunião é uma reunião só de quem estava diretamente envolvido no projeto, coordenando o projeto. Depois disso, foram realizados 3 workshops regionais. Um na Ásia, que foi feito em Taiwan, tá, com delegados de 12 países. Tem um relatório disponível no site do projeto. Um em Bogotá, ao qual eu fui, que tinha delegados de 10 países diferentes da América Latina. E um na Cidade do Cabo, reunindo delegados da África, principalmente da África. 17 países, a maioria sendo da África. Tá? Durante esses workshops, a ideia era principalmente montar o questionário. Tá? Então, nós fizemos várias sessões em que a gente analisava as perguntas, a gente se perguntava se essas perguntas estavam regionalmente razoáveis. Tá? Por exemplo, uma das perguntas era assim, você entrou na universidade, qual é o seu major, qual é o seu minor? Isso é uma coisa que não faz o menor sentido em nenhuma universidade da América Latina. Por exemplo, isso foi uma coisa que a gente teve que avaliar e, eventualmente, eliminar perguntas desse tipo do questionário. Tá? Só uma noção. O resto das coisas foi discutir listas de boas práticas. A gente trabalhou na tarefa 1 e na tarefa 3, portanto. No dia 1º de maio foi aberto o acesso ao survey, ao questionário. Esse questionário ficou em segredo até o dia 1º de maio e vai ficar aberto até o dia 31 de outubro. Então, a minha tarefa principal aqui é convencer vocês de que esse projeto é um projeto grande. Esse projeto é um projeto extremamente sério, em que você tem gente de tudo quanto é área trabalhando, você tem estatísticos diretamente envolvidos, você tem gente de ciências sociais diretamente envolvida para analisar os resultados também. Tá? E o objetivo principal é quantificar e qualificar a questão de gênero nas áreas de ciências exatas. Tá? Quanto tempo nós estamos acompanhando mês a mês as respostas por região? Infelizmente eu não posso divulgar esses resultados, mas a gente está acompanhando isso daqui por região, por disciplina e por época, e o que a gente vê é que ainda tem muita gente por responder. Tá? Então a gente ainda está longe do nosso objetivo de 45 mil respondentes. Quanto tempo leva para responder esse questionário? Inicialmente, a ideia é que isso aqui levava 45 minutos, que era um tempo muito longo, mas até onde eu posso perceber, o questionário foi enxugado, porque depois dos 3 workshops regionais, a ideia era integrar a informação vinda dos 3 workshops regionais e enxugar o questionário. Então, isso aqui foi feito e atualmente leva de 20 minutos a 30 minutos, dependendo de até onde você foi numa carreira na área de ciências exatas. Porque quem é que deve responder esse questionário? Mulheres e homens, tá? Com e sem doutorado, qualquer pessoa que está fazendo agora
ou que concluiu uma graduação em qualquer área de ciência básica, matemática, computação, história da ciência e biologia. Pode ser bacharelado ou licenciatura. Tá? O que acontece? Se você está cursando um bacharelado, você vai parar no questionário antes, porque as perguntas, a partir de um certo momento, não dizem mais respeito ao seu estágio na carreira. Se você concluir o doutorado, que é um pesquisador, você vai até o fim. Então, na pior das hipóteses, você vai gastar 30 minutos. Tá? Por outro lado, é possível parar no meio e voltar. Tá? Você recebe uma senha, você pode salvar o seu trabalho e voltar mais tarde. Quais as línguas disponíveis? São 7 línguas: inglês, espanhol, japonês, chinês, francês, russo e arábico. É uma questão que a gente deliberou muito, inclusive eu já recebi várias críticas de por que não tem em português. Muito mais grave, por que não tem nas diversas línguas africanas, por exemplo. É muito mais grave. Aí nós tínhamos um problema do tamanho do servidor, de dados do servidor. Tá? Será que vocês podem divulgar o questionário? Sim, podem, devem, por favor, divulguem. O projeto agradece. Oralmente, via listas de mensagens, via redes sociais, para o seu amigo, pelo telefone sem fio, o que vocês quiserem, mas por favor, divulguem. Onde é que eu encontro o questionário? Este é o endereço, eu vou escrever o endereço do quadro, mas o endereço também está disponível no portal da SBMAC, que está fazendo uma divulgação muito bacana desse projeto, tá? E também nos boletins da SBMAC. Né? E, periodicamente eu mando e-mail para o fórum também divulgando. Tá? Ok, obrigada. A gente vai fazer as 3 apresentações e vai abrir para perguntas, questionários no final, tá bom? Então, para a nossa próxima palestrante vai ser a professora Cristina Brecht. Deixa eu fazer uma consulta rápida. Vocês preferem com ar-condicionado ou sem? Quem quer que permaneça como está, levanta o braço. Ih, rapaz. Quem quer que desligue? 5 minutos com ar, 5 minutos sem ar. Vamos variando no tempo. Marca 5 minutos comigo e volta. Um pouco antes de ficar quente, reclame. Respire bem devagarinho. Boa noite. A questão da temperatura acho que é uma questão de gênero, né? Bom, queria agradecer o convite para falar aqui, é um prazer. Eu organizei aqui a primeira atividade que eu organizei sobre mulheres na matemática nesse mesmo auditório, então é simbólico para mim. E agradecer a Valci pela apresentação. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre as mulheres na matemática no Brasil, para quem nunca pensou sobre esse assunto. Então, aqui eu coloquei alguns dados sobre a graduação e a pós-graduação. Então, aí é um dado histórico que está parado em 2014, porque eu não tive tempo de olhar mais, mas eu não sei se eu tenho acesso aos dados mais recentes. Então, aí tem a graduação, girando entre 50% e 60%, mas parece que caindo, né? Esse é o percentual de mulheres concluintes de graduação. Depois tem o bacharelado, mestrado e doutorado, que começam mais separados, mas começam a ficar embolados aqui no final, em torno de 30%, um pouco abaixo de 30% para o mestrado e para o doutorado, um pouco acima no bacharelado. Então, esse é o percentual de mulheres. Depois, quando a gente vai para docentes no Brasil, então a gente tem, isso é só na matemática, né, os 2 dados, o percentual de docentes em cursos de graduação, de docentes em cursos de pós-graduação, né, nos programas de pós-graduação, de bolsistas de produtividade em pesquisa no CNPq e de membros da Academia Brasileira de Ciências na área de matemática. Todos os dados de 2014 também, então aí tem esse efeito que é conhecido como efeito tesoura, que vai diminuindo quando a gente sobe na carreira. Então, eu coloquei só esses dados.
E queria trazer os 4 temas principais que apareceram no ciclo de debates que a gente organizou durante um ano, né, que foi mencionado em várias universidades pelo Brasil. Um tema importante que apareceu bastante foi o viés consciente e inconsciente, que todos nós na comunidade temos, homens e mulheres. Depois a questão da maternidade da carreira, como conciliar e quais são os impactos, como que isso se reflete na carreira, a maternidade. Depois a representatividade de mulheres, tanto nos espaços de poder, de prestígio, de visibilidade, e também a representatividade de mulheres negras. A gente tem, de novo, uma mesa branca. Então, esse foi um tema bastante recorrente. E, por último, as violências contra a mulher. Eu nunca falei sobre esse tema e eu decidi hoje falar um pouco sobre violência contra a mulher na universidade, porque eu acho que é um tema que a gente precisa abordar. Ele é espinhoso. Então, eu vou tentar. Vamos ver o que sai disso. Então, aqui tem uma certa tipificação de violências que acontecem na universidade. Isso apareceu por um trabalho de um grupo de professoras da USP, não só da matemática. Então, tem agressão moral, desqualificação intelectual, humilhação, ofensa, xingamento, exposição de imagens sem autorização. Depois tem assédio sexual, comentários com apelos sexuais indesejados, cantada ofensiva, abordagem agressiva. Coerção, então ingestão forçada de bebidas alcoólicas ou drogas, participação forçada em atividades degradantes, os trotes. Violência sexual, beijo forçado, toque sem consentimento, abuso enquanto sob efeito de álcool, estupro. E depois outros tipos de violência, racismo, homofobia, transfobia, xenofobia, porque essas coisas acabam aparecendo interligadas com as outras violências. Então, aí parece, enfim, são os diversos tipos, e que às vezes quando a gente fala sobre gênero, as pessoas acham que essas violências acontecem muito pouco, e eu acho que, pela minha experiência de ouvir nesses debates e nas conversas, essas violências acontecem muito mais do que a gente imagina, e obviamente mais do que a gente gostaria que acontecesse. A gente não queria que acontecesse nenhuma delas. Então, coloquei aqui alguns relatos. Vai ter frases que estão fora de contexto. Eu não estou dizendo que a frase dita em qualquer contexto é uma violência. Eu estou dizendo que foram relatadas, seja para mim ou para colegas, que em certo contexto foi sentida e vivida por alguém como uma violência, tá certo? Então, piadas machistas por parte de colegas, e aqui colegas estudantes, colegas professores. Exposição de alunas em sala de aula. Então, professores que escolhem sempre a única aluna da sala para perguntar: o que você acha sobre isso que eu escrevi na lousa? Certo? Sempre a mesma pessoa, e frequentemente é uma mulher, por exemplo. Depois, desqualificação. Então, matemática não é para meninas, matemática não é para mulheres, matemática não é para você, ouvida por mulheres. Ou ela é louca, né? Isso acho que acontece mais entre as professoras, talvez, quando a gente faz propostas que desagradam alguns grupos. Interrupções repetidas de mulheres que não conseguem se expressar em reuniões porque são interrompidas o tempo todo. Comentários sobre a aparência ou vestimenta de professor para aluna. Então, seu vestido é muito curto. Tem foto de corpo inteiro, isso numa reunião de comissão de admissão para estudantes de pós-graduação. Obrigada. Com aquela roupa não tem como levar a sério em banca de concurso. Todas essas eu ouvi pessoalmente de alunas e colegas que me contaram. Eu ouvi pessoalmente nas comissões. Depois, questionamentos de fórum íntimo. Então, o professor pergunta para a aluna: você tem namorada? Você pretende ter filhos logo? Perguntado numa banca de concurso para uma mulher. Depois, intimidade indesejada. Então, toque, beijo, cantada, inclusive por parte de professores, e em eventos científicos isso é frequente. E agressividade ou difamação diante de uma recusa de um convite. Então, o cara convida você para fazer alguma coisa, você não quer, você recusa, e o cara fica bravo e reage agressivamente.
Então, aqui são aqueles mesmos tipos de violência do slide anterior, mas eu tentei exemplificar um pouco, vou repetir. Eu não estou dizendo que qualquer uma dessas frases dita em qualquer contexto é problemática, mas todas essas frases, dependendo do contexto, são problemáticas. Tá? Então, ainda tem mais uma: toque nos cabelos, abraço pela cintura, tentativas de beijos forçados. Então, esse slide eu queria assim, que vocês olhassem com carinho para pensar sobre ele. Eu não estou acusando ninguém, eu não estou... eu acho que já deixei claro que não é... Acho que aqui não se trata de tentar achar só culpados e vítimas, né? Se trata da gente refletir e transformar a realidade. Então, e todas essas coisas acontecem tanto por parte de professores quanto por parte de alunos. Vinda de professores e vinda de alunos, e vivida por professoras, vivida por alunos. Aqui alguns dados de uma pesquisa do Instituto Avon de 2015. 58% de alunas de graduação e pós no Brasil, não só da matemática, dizem já ter sofrido assédio sexual de professores, estudantes ou técnico-administrativos. E 27% dos alunos acham que não é uma violência abusar de uma garota se ela estiver alcoolizada. Ficou todo mundo sério, com razão, né? Ponderações sobre o que eu falei até aqui. Tudo isso, no caso da matemática, se dá num ambiente predominantemente masculino. Porque essas coisas acontecem, claro, em outras áreas, tá certo? Mas aqui a gente tem esse caso particular, que eu falei lá no começo dos dados, que nós somos minoria, às vezes única aluna na sala, etc. Então, e isso também é um fator para ser vivido como violência e como essa violência afeta aquela pessoa. Muitos homens não se dão conta que essas atitudes causam constrangimento e outros danos. Então, a gente não está falando que é intencional necessariamente. A relação de poder professor-aluno e a interseccionalidade com as outras formas de discriminação, racismo, etc., que eu falei, homofobia, tem que ser sempre levada em conta, porque, em geral, a pessoa está se sentindo duplamente, triplamente, quadruplamente vulnerável, e ela é, de fato, muitas vezes, tudo isso de vulnerável. E o sentimento frente a alguma atitude de possível discriminação tem que ser sempre ouvido e respeitado. Não estou dizendo que todas as denúncias são verdadeiras, tá? Tem sempre esse mito de que as denúncias são falsas. Existem denúncias falsas, os números, as pesquisas indicam que são muito poucas, tá? Mas, de toda forma, tem que ser ouvido e respeitado, de novo, mesmo que o agressor não teve intenção. Enfim, a gente tem que conseguir começar a lidar com esses problemas. E a vivência cotidiana, né, porque a gente vive isso bastante cotidianamente, desses episódios, certamente agrava a disparidade de gênero na matemática. E vice-versa, né? A disparidade de gênero agrava como a gente vive essas coisas no cotidiano. Então, o que a gente pode fazer com isso? Eu trouxe algumas ideias só mais genéricas. Eu tenho alguns exemplos de atividades em que eu me envolvi desse tipo, mas aqui eu coloquei no genérico. Então, diagnóstico, levantar dados quantitativos e qualitativos, pesquisas, urnas. O caso da pesquisa da Helena é um exemplo de dados. Depois, conscientização, então, campanhas, cartilhas, debates, palestras, vídeos para a comunidade. Posicionamento das instituições, eu acho que as instituições têm que começar a pensar como que elas estão contribuindo para sustentar e manter isso, e parar de manter essa situação. Então, retirar a solicitação de foto em formulário, daí o cara não pode mais perguntar se tem foto de corpo inteiro. Vedar questionamentos de fórum íntimo a candidatas, mediar os conflitos conversando com os membros da comunidade. Dependendo do tipo de violência, uma conversa, alguma coisa pode resolver. A gente não está falando necessariamente de crucificar ninguém. Necessariamente não, né? Eu acho que a gente não está falando de crucificar ninguém de toda forma, mas enfim. Acolhimento, então criar canais seguros para denúncias de assédio e outras violências. Mecanismos de proteção à vítima, tem que garantir sigilo, às vezes mudar de sala se ela está desconfortável com a postura do professor, então muda ela numa disciplina para outra turma. E a existência desses canais para denúncia são importantes para a proteção das vítimas, mas também dos acusados. Em tempos de rede social, se as alunas não têm a quem recorrer, elas vão denunciar na rede e vai ser linchamento público. É isso que tem acontecido.
e apurar e punir. Então, ter mecanismos de apuração dos fatos, entender o que aconteceu e, eventualmente, responsabilizar os responsáveis, tá certo? Então, essas são as iniciativas que eu enxergo, institucionais, é claro que tem muitas outras, e individual, sempre refletir sobre o nosso papel, o nosso lugar nessa história toda. E eu queria só terminar falando um pouco sobre essa coisa de quando nós somos poucas numa comunidade, como a gente se sente, sobretudo quando a gente tenta discutir gênero na matemática. Eu me sinto, às vezes, um pouco assim. Tem essa tirinha, uma cobra pergunta para a outra, uma lesma, na verdade. Flecha, você é machista? A outra responde, para mim não existe qualquer diferença entre os sexos, Chile. Que pergunta? Aliás, típica. Então, é só para refletir que, às vezes, a gente não enxerga o nosso machismo e as coisas que a gente está fazendo. Então, a gente precisa pensar e ouvir o que está sendo dito para conseguir corrigir. Obrigada. A gente vai fechar as apresentações agora com a Carolina Araújo do IMPA. É hora de ligar o ar? Ok, boa noite. Primeiramente gostaria de agradecer o convite de vir falar nessa mesa. Esse é um tema sobre o qual eu venho pensado bastante nos últimos anos. E eu vou tentar falar brevemente para que a gente possa passar para uma conversa. Então, deixa eu começar, vou complementar um pouco os dados que a Cristina trouxe, falando talvez um pouco mais sobre a pesquisa. Então, recentemente, no ano passado, se não me engano, a Elsevier divulgou um estudo que eles fizeram sobre a participação feminina na produção científica. Eles analisaram 13 diferentes países e o resultado não foi só sobre matemática, né, foram todas as áreas, e o resultado na matemática é mais ou menos o seguinte: entre 2011 e 2015, dentre todos os pesquisadores produzindo ciência no Brasil, 49% são mulheres. Então, na verdade, o Brasil e Portugal foram os países que tiveram um melhor desempenho do ponto de vista de participação feminina na ciência. E na matemática, claro, a gente já esperava que o percentual é bem mais baixo. No Brasil, cerca um pouco menos de 25% dos pesquisadores em matemática são mulheres. Na verdade, eu até me surpreendi quando eu vi esse número, porque eu achei que éramos menos. A minha percepção, quando eu vou a eventos científicos, ou quando eu olho quadros de pesquisadores de grandes instituições, é que esse número era bem menor, né? E esse é um pouco o viés que eu quero trazer para essa fala. Mas deixa eu só observar que esse número, que em algum sentido é animador, ele está bem colocado dentro dos 3 países estudados. Na verdade, se a gente olhar mais profundamente para entender o que ele reflete, deixa eu comparar com o número de pesquisadores, bolsistas de produtividade do CNPq. Então, quando a gente vai para bolsistas de produtividade, no geral, os bolsistas de produtividade do CNPq, 36% são mulheres, né? Então, quer dizer, já está bem abaixo do percentual de mulheres fazendo ciência no Brasil. E na matemática, 13%, sendo que você vai olhar na categoria máxima 1A, apenas 7%. Né? Então, a gente vê que a gente está vendo aquele efeito tesoura novamente que a Cristina mencionou dentro do ambiente de pesquisa em matemática. Ok, então a gente pode se perguntar, né, quais são as razões. Na verdade, as razões são várias razões, as razões são complexas, são muitos fatores. A Cristina tocou num ponto importante, que é a questão da violência contra a mulher, que certamente impacta a carreira das mulheres matemáticas. Mas eu queria falar um pouco sobre um outro contexto, que é a questão... desculpa, antes eu queria trazer uns números. Esses números eu compilei recentemente, que mostra que, na verdade, esse quadro, a questão
da mulher na matemática, ela já pode ser do baixo desempenho das mulheres em matemática, pode ser visto assim já bem antes de você chegar sequer na faculdade, né? Quem diria fazer pesquisa. Eu trouxe aqui os resultados da UBMEP. Então, esses 3 gráficos, eles representam a premiação. Então, está um pouco difícil de visualizar, mas só para vocês terem uma ideia, isso aqui é perto de 50. Né? Então, a participação das mulheres na segunda fase da UBMEP é por volta de 50%. Agora, quando você olha os medalhistas de bronze, prata e ouro, que são vermelho, amarelo e verde, os números vão caindo, e o que para mim é mais grave é perceber o quanto que esse número piora aqui na última fase da UBMEP, que é entre 15 e 17 anos. Então, alguma coisa está acontecendo aí que está afastando as meninas da matemática. Né? Você não pode querer acreditar que elas estão emburrecendo conforme vão crescendo. Né? Então, alguma coisa está acontecendo aí que está afastando as mulheres das ciências matemáticas. E eu não tenho dúvida que as questões de estereótipo de gênero têm um papel muito importante aí, contribuem bastante para esse cenário que a gente está vendo. Então, eu queria mencionar só algumas... Existe muita pesquisa de gênero, então eu não sei exatamente o quanto que as pessoas aqui estão familiarizadas com essa questão, então eu resolvi simplesmente trazer aqui, colocar algumas referências. Existem muitas pesquisas de gênero que são feitas por grupos de pesquisa das ciências humanas e que, por exemplo, tem o que ser chamado de ameaça do estereótipo. Simplesmente o fato de saber, de achar que existe essa expectativa de que matemática não é coisa de mulher, isso em si, essa crença em si e viver sob esse estereótipo já influencia o resultado em um exame ou em uma prova. Né? Então, tem vários, eu coloquei aqui alguns artigos que fazem esse estudo e mostram esse tipo de comportamento. Né? Então, além disso influenciar o desempenho da mulher ou da menina em provas de matemática, tem outras formas que isso influencia, que o estereótipo e os vieses inconscientes influenciam a carreira de uma matemática. Tem o chamado efeito Matilda. Né? Então, esse tem outra série de experimentos que são feitos em que o mesmo currículo é distribuído para uma série de avaliadores, e a única coisa que muda nesse currículo é o nome. Né? Em um currículo você tem um nome masculino, João, José, e no outro currículo você tem um nome feminino, por exemplo, Matilda. Então, o mesmo currículo, avaliado por homens e mulheres, os comitês são mistos, tendem a avaliar muito mais positivamente o currículo assinado por um homem. Então, esse é o chamado efeito Matilda, que já foi verificado em uma série de experimentos sociais. Né? Então, o que eu acho importante é que a gente reconheça os nossos próprios vieses, porque esses vieses, inclusive, não são só dos homens. Eu reconheço que eu tenho vieses inconscientes em vários níveis, e é importante a gente reconhecer que a gente tem esses vieses para a gente conseguir entender como que ele atua e a gente racionalmente conseguir bloquear esses vieses. Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo recentemente. Recentemente comecei a trabalhar numa área um pouco diferente, então eu não conhecia ainda os autores, e comecei a ler alguns artigos sobre o tema que eu estava trabalhando. E teve um autor especial que me chamou a atenção. Eu gostava das construções dele, das ideias que ele colocava, e sempre achei que era um homem. E semana passada, conversando com um colega que a conhece pessoalmente, falou: não, ela é uma mulher. Eu fiquei surpresa. Então, assim, mesmo estando assim, engajada assim, nessa questão, eu também caio nas armadilhas, e todos nós caímos, né? Então, é importante a gente ter consciência disso. E isso é tão enraizado, tem alguns artigos que mostram que isso, na verdade, começa desde cedo. Então, uma coisa que eu queria comentar também foi, esse artigo saiu na Science esse ano, que diz que eles fizeram pesquisas e verificaram que mulheres são subrepresentadas em áreas do conhecimento, seja de exatas, seja de humanas, onde se acredita que o brilhantismo nato é o principal requisito para o sucesso. Então, porque mulheres são estereotipadas como não possuindo esse talento. E o mesmo vale para
para negros. Né? Então, isso é algo que está presente na maneira como a gente pensa, como a gente vê a ciência, sem que a gente tenha consciência. Então, isso aqui são só alguns gráficos que eu peguei desse artigo especificamente, né, que eles estabelecem uma correlação. Então, você vê que nas ciências exatas, a matemática é a ciência onde se acredita, onde existe esse mito de que o brilhantismo nato é mais importante do que a dedicação. Isso eles não discutem se isso é verdade ou não, mas aonde existe essa expectativa, a presença das mulheres diminui. Então, por exemplo, nas ciências humanas, onde a presença das mulheres em geral é maior do que nas ciências exatas, quando você pega a filosofia, que também tem esse caráter do brilhantismo, as mulheres também são muito pouco representadas. E aqui uma outra pesquisa que também saiu na Science, e essa daqui me deixou muito impactada, é que eles mostram que esses estereótipos de gênero, eles já estão presentes desde uma idade muito jovem, desde os 6 anos. Então, o que eles fizeram nesse experimento eles pegaram grupos de crianças com 5, 6 e 7 anos e contaram uma história sobre um personagem que era brilhante, que era muito inteligente, que era muito esperto, que fazia muitas coisas. E depois da história, eles mostravam 4 fotos. 2 fotos de homens e 2 fotos de mulheres, e pediram para a criança dizer quem era o personagem. Então, até os 5 anos, as crianças com 5 anos tendiam a identificar o personagem principal como sendo do seu próprio gênero. E já aos 6 anos, isso já não se repetia. A partir dos 6 anos, os meninos e as meninas tendiam a reconhecer o personagem principal, o protagonista, como sendo um homem. Então, a gente vê que já aos 6 anos de idade, esses estereótipos eles já estão agindo e atuando nas nossas ações, como nós enxergamos a ciência, enfim, o brilhantismo, né, a inteligência. E é difícil, né? Como é que a gente pensa, como que a gente vai reverter esse cenário, né, que parece já estar tão enraizado nas formas como a gente vê homens e mulheres. Então, tem algo que eu acho que a gente pode fazer sim. Então, agora voltando um pouco mais para o nosso mundo, para a matemática, eu queria destacar a participação feminina no último colóquio brasileiro de matemática. Dentre os participantes, as mulheres eram 24%, e veja que aí a gente está próximo daqueles 25% de pesquisadoras mulheres, né, de pesquisadores. Porém, dentre os palestrantes em todas as sessões, as mulheres eram só 17%. E dentre os plenaristas, né, que são aqueles que têm o maior destaque no Congresso, eram 11 plenaristas e apenas uma era mulher. Então, e eu peguei o exemplo do colóquio, porque talvez um dos eventos mais importantes da comunidade matemática brasileira, mas isso é bastante recorrente. É muito comum, infelizmente, a gente receber anúncios de congressos em que, às vezes, todos os palestrantes plenários são homens. E aqui eu acho que eu gostaria de convidar, então, a comunidade a gente refletir um pouco sobre isso, porque isso tem um impacto muito forte nas meninas, né? Imagina as alunas de graduação, de pós-graduação, que vão a um evento científico e encontram dentre os protagonistas apenas homens, né? Então, isso as leva a um lugar de não pertencimento. Isso, sem dúvida, impacta a decisão da pessoa continuar na carreira ou não. Então, aqui eu acho que é um lugar onde a gente pode agir, ter essa preocupação, ter esse olhar. E com isso eu fecho a minha fala. Obrigada. Agora a gente vai abrir para a plateia, para comentários, perguntas. Continuamos com o áudio, digamos.
Bom, a pergunta pode ser geral. É sobre o que está, dos últimos dados da Carolina, fica muito visível que não estamos melhorando, certo? Assim, os números continuam muito ruins de percentuais e etc. Eu tenho um dado muito simples, assim, que é eu participei do primeiro evento que eu participei que discutia a presença da mulher, foi em 92, em Trieste, muitos anos, portanto. E eu lembro que, na época, foi discutida a questão da mulher, eu citei o percentual que a gente tinha aqui no IMEC. Nós éramos 27% de docentes mulheres, certo? Então, quando eu comentei isso, alguém da plateia que conhecia o Brasil perguntou assim, mas quantas mulheres tem no IMPA? E aí eu falei uma, certo? Na época tinha uma, que era a Eulária, acho que eram 40 pesquisadores e tinha uma mulher. Pelo visto não mudou isso hoje, certo? Continuamos com uma mulher no IMPA. E o que é pior, eu acho, quando você olha os alunos de graduação, de pós-graduação, quanto mais alto o nível do curso, menor o número de mulheres. Quer dizer, aquele efeito tesoura, não sei como é que foi, a Cristina falou, continua valendo. E não muda, quer dizer, se a gente olha o percentual da Olimpíada, você mencionou da UBMEC, mas da Olimpíada Brasileira de Matemática também é muito ruim. Não tem mulheres na primeira classificação. Então, a pergunta que eu faria para a banca é como é que vocês olham a perspectiva de mudança num prazo mais curto, sei lá, num prazo razoável desse quadro. Vamos reunir 3 e daí a gente sai mais uma. Tá. Bom, boa noite. Eu tive o prazer de assistir a palestra da Carolina no mini simpósio que teve com mulheres na biomatemática. Deixa eu só pedir uma coisa, quem for falar e se apresenta, acho que é legal, tá. né? Meu nome é Daniela, sou da UERJ, tá? Fazendo doutorado. Eu tive o prazer, né, de assistir a Carolina no mini simpósio que teve na Cefet. E até conversando com outras pessoas ligadas à questão de gênero, surgiu ao seguinte, né? Tudo bem, a gente está falando de matemática, mulher, e a questão é que nos Estados Unidos atualmente já está tendo o inverso, já está tendo menos homens nessas áreas, né? E assim, para quem quiser conhecer, tem um documentário chamado The Red Pill, foi proibido, né, em alguns lugares, né? Que fala exatamente. Como é que é o nome aí? The Red Pill. Red Pill. The Red Red Pill. Pill. Né? Pílula vermelha, que seria a analogia ao Matrix, né? É explicado tudo lá no... que era só para dar um curso assim, era uma pessoa que se dizia feminista e viu o outro lado e viu o que aconteceu, que essas agressões, por exemplo, acontecem com homens. Então, assim, para ver será que agora, tudo bem, sabe que é menos mulher do que homem, mas será que a gente também não faz um outro tipo de agressão contra nós mesmas, mulheres, temos essa posição de ser, né, julgar a outra, né, e como acontece também dos próprios homens agora, estão se julgando, todo mundo agora se julga, eu acho que hoje em dia, né, deu bom dia, já está todo mundo se julgando, ver qual é, e deixar esse documentário que eu achei super interessante, eu assisti depois que a palestra da Carolina, que foi indicado. Mais uma, aí passa para a mesa, não é isso? Na verdade, o meu é mais um comentário. Identificação. Perdão. Meu nome é Larissa, eu sou aluna de mestrado aqui do IMEC. E eu gostaria mais de agradecer a mesa mesmo pela apresentação e trazer a nossa experiência aqui no IMEC. A gente teve um caso de assédio muito grave aqui na Unicamp em maio. Inclusive, a gente está esperando o resultado disso, porque a gente não teve divulgação do que aconteceu com esse caso. Mas esse caso fez a gente se juntar aqui no IMEC. Então, agora a gente tem um grupo de mulheres e que está começando a se formar. Na verdade, talvez tenha alguém da plateia, que seja do grupo. Eu não estou exatamente na comissão do grupo, mas a gente começou a se articular nesse sentido, trazendo essas questões de cartilha e tudo mais. E foi muito importante ouvir vocês. Obrigada. A pergunta era sobre em que ponto que nós estamos. Eu diria que nós estamos, que essa discussão é totalmente incipiente aqui no Brasil. Está ainda bem começando, assim, bem no comecinho mesmo a discussão.
Agora, eu fui do IMEC aqui durante 20 anos, e quando eu aqui cheguei em 92, tá, tinha muitas mulheres, mas no departamento de matemática, especificamente, que era o departamento ao qual eu pertencia, não havia uma única professora titular, e eu creio que não havia sequer uma única professora associada. Entre todos os titulares que tinham no IMEC, também não havia uma única mulher. E pelo menos isso é uma coisa que eu acho que mudou. Hoje em dia já tem, não sei se são 4 ou 5 titulares do IMEC. Mas o percentual total baixou. Hoje nós somos 18%. Dentro de todas as docentes? Não, professor total. Mulheres no total. No total dos docentes do IMEC. É menor do que era em 92. Nós estamos masculinizando os departamentos. Eu também acho isso. Na FRJ a gente está diminuindo também. Eu disse assim. Não está melhorando. Eu acho que está sendo, porque, do meu ponto de vista, assim, eu acho que a gente começou a discutir agora. Sim. Sabe? A discussão aqui no Brasil começou agora. Na verdade, eu queria convidar a SBM, a SBMAC, as instituições, a pensarem com a gente soluções. Eu acho que a gente está num momento que eu estou participando também de algumas dessas mesas há cerca de um ano. Eu percebo que a gente conquistou muitas coisas do ponto de vista de conscientização. Eu fico feliz de ver tantos homens aqui na plateia. Mas eu acho que a gente tem que começar realmente a partir para questões, para pensar em ações, né? Então, por exemplo, quanto aos eventos científicos, que são muitas vezes apoiados pela SBM, apoiados pela SBMAC, recebem auxílio financeiro do CNPq, da CAPES, eu acho que essas instituições também devem assumir uma postura. Né? E não precisa ser nada afirmativo, de cota, nada disso, mas simplesmente, por exemplo, nas suas páginas, nos editais, colocar que existe uma preocupação de aumentar a diversidade na ciência, explicando que isso é importante para a ciência. Né? A gente não quer uma ciência heterogênea. A ciência heterogênea desculpa, a gente quer uma ciência heterogênea. Uma ciência homogênea não vai muito longe. Né? E não sei, falar um pouco sobre a questão de julgamentos e de onde que a gente está. Eu acho que a gente está construindo o espaço. E eu acho que cabe a gente pensar também como acolher a diversidade até entre nós mesmos. Então, para mim, uma coisa também que fazer parte, né, desse processo, para mim, pessoalmente, tem sido muito enriquecedor do ponto de vista de aceitar a diversidade, porque também as mulheres não pensam todas da mesma forma, tá certo? E quando a gente começa a construir redes, a gente tem que se ouvir e se acolher e contemplar as diferenças também. Eu queria dar um pequeno depoimento sobre o quanto é importante a gente ter mulheres aqui nos eventos. Eu fui convidada para dar um minicurso no EMALCA, em Potosí, na Bolívia. E estava dando minicurso. No final de uma das aulas, uma aluna chegou para mim, queria perguntar para mim como foi a minha história de vida para chegar a ser uma doutora em matemática. Eu falei, não, foi na universidade, fui cursando. E aí ela me falou que ela nunca tinha visto uma mulher doutora em matemática. Era a primeira que ela estava conhecendo, tinha ficado extremamente admirada e queria conhecer a história porque ela estava sentindo que ela poderia chegar lá, porque me viu naquela posição. E para minha felicidade, ela me procurou depois, estava fazendo mestrado e se animou pela carreira. Devo dizer que eu, como aluno final de graduação, eu ouvi de colegas da própria turma dizer: doutorado não é para mulheres, não é para você. Eu era uma boa aluna do curso de graduação lá na UFRJ. Bom, depois eu pude botar na cara da pessoa que me disse que o doutorado era para mim também, era para qualquer mulher que se sentisse capaz de fazer um doutorado, mesmo com percalços na vida pessoal, mesmo com filhos, com tudo mais. Cheguei lá. Mas esse estereótipo existia entre os colegas. Colega mesmo, não foi... Bom, o professor também estimulava, mas foram colegas, alunos alunos como eu que disseram: doutorado não é para mulher.
E você tem que virar esse jogo, né? Então, vocês veem que isso ficou na minha cabeça, não vou dizer que ano que eu ouvi isso, né? E ele está aqui na minha cabeça, eu lembro da pessoa me dizendo exatamente a mesma coisa. No máximo, você pode fazer geometria. Bom, eu escolhi geometria por uma escolha pessoal. E diria que não é das mais fáceis de fazer. Ele tinha uma visão errada do que é fazer geometria. Mas a geometria foi uma decisão pessoal, por gosto pessoal. Não que seja menos capaz uma pessoa por fazer geometria. Mas essas questões existem, estão permeando mesmo, e de uma forma talvez inconsciente, como o Carol disse, às vezes até a gente mesmo se pega numa ação que você não, depois você pensa um pouquinho mais, como que eu fiz isso e não imaginei que estava fazendo. Se a gente não estiver pensando com consciência do que está acontecendo, várias coisas do que a Cristina falou aqui, eu como diretora vivenciei os casos de assédio, que é difícil da gente lidar. A pessoa que está assediando nega veementemente, daí você começa a conversar de uma forma mais delicada para ver, você descobre que estava realmente assediando. E é difícil de você lidar com isso. Como diretora, estou saindo do 8º ano como gestora, todos os casos de assédio denunciados passavam para a minha mão para eu poder gerenciar. Não é nada fácil. O assediador normalmente nega veementemente. Não fiz isso, não tive intenção, não estava sendo só gentil com a menina, não, esquecendo que não é assim. Se a pessoa se sente incomodada, está sendo assediada. Alguns sim, outros não. Certamente teve parte que entendeu, e é sempre numa conversa. Eu nunca fui muito no estilo de ser, sou uma pessoa mais de conversar, de tentar ver que a pessoa entenda o que estava fazendo, e depois, principalmente, tentar não fazer mais, né? Mas muitos não entenderam. A primeira pergunta que eu costumo ser velada, quando a pessoa me diz, tem uma denúncia, eu não digo quem é a pessoa que está denunciando, obviamente, protejo o outro lado. A primeira pergunta que o colega faz é, qual o nome? Eu digo, não interessa o nome. Estou lhe contando uma situação que eu quero saber como foi a sua ação. Ah, mas eu sei então que foi fulano. Está errado, não foi fulano. Não, mas realmente é só para vocês entenderem como a situação é de fato delicada. Quando você está num processo mais de gestão, eles chegam mais claramente. Eu não tinha a clareza com quantos casos tinham enquanto eu era apenas docente no meu instituto, que depois como gestora eles aparecem muito mais para você lidar. E acontecem muito, infelizmente acontecem muito. E muitas vezes eu vi meninas desistirem da carreira por conta do tipo de assédio que estavam recebendo, infelizmente. Vou passar de novo a pergunta à plateia, né? Antes de passar o microfone, deixa eu só falar de um desejo, eu acho que o momento é oportuno. Eu gostaria muito de apoiar uma mulher para me suceder. Quem se interessar, por favor, venha conversar com a gente, tá bom? Boa noite. Boa noite. Eu sou Cristiane Faria, sou da UERJ, e eu vou responder a pergunta da Carolina. Tenho o prazer de anunciar para todo mundo que ontem, no conselho da SBMAC, foi aprovado o Comitê Temático Mulheres na Matemática Aplicada e Computacional. E essa primeira representação, né, será feita pela Deise Pastore como coordenadora geral. Eu serei a vice, a Cláudia Maza é a tesoureira, primeira secretária, e a Sandra Malta, segunda secretária. Isso. E essa ideia surgiu principalmente de conversas entre Cláudia, eu, Deise, depois do seu convite, Carolina, para a gente participar do WM, sobre o que a gente ouviu lá. E aí a gente conversou com a Sandra, escrevemos uma proposta e ela foi aprovada. Então agora a gente está aberta a sugestões, a conversas, e queremos, de alguma forma, ajudar, participar, e concordamos que isso é um tema que deve ser discutido
e conversar. E já tem adesão, né? Ah, sim, e já temos a adesão de mais de 60%. 60% de todas as mulheres que são associadas à SBMAC. Só para deixar registrado, obviamente foi aprovado por unanimidade, né? Boa noite, meu nome é Nilmara, eu faço doutorado aqui no IMEC, na Matemática Aplicada. Eu tenho 2 comentários para fazer, na verdade. O primeiro é que eu tenho percebido que é tão difícil a gente reconhecer o machismo, o racismo, porque a gente fica pensando, será que é coincidência? Não, é só coincidência, não tem nada a ver. Até a hora que você começa a pensar, olha, toda vez que vou eu e um homem conversar com um professor, um palestrante, ele sempre conversa com o homem, eu fico olhando a conversa. Mas fui eu que perguntei, por que eu estou olhando? Por que não é respondido para mim? Ou porque num grupo de estudo de amigos, a minha ideia para resolver o exercício nunca é ouvida. Precisa um outro colega meu falar a mesma ideia, e aí agora foi. Então, assim, eu acho que é muito importante, na minha opinião, esses momentos de a gente se reconhecer para perceber que de fato as coisas acontecem e elas existem. E eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui na Unicamp e vi que tinha tanta mulher na matemática aplicada, me senti mais tranquila, eu achei que ia ser muito pior. E o segundo comentário é que a gente está organizando um encontro de pós-graduandos aqui do IMEC, e é da matemática aplicada, da matemática e da estatística. E houve uma preocupação, sim, de chamar mulheres e homens em quantidades similares, e muito sem querer, quando a gente viu, tinha mais mulher do que homem. Então, não é uma questão de dificuldade de achar pessoas, é mais uma questão de chamar mesmo. O que a gente viu dificuldade foi em achar professores, doutores negros com uma pesquisa, com uma atividade de pesquisa grande. E então essa foi uma preocupação que a gente não conseguiu concluir, mas estamos satisfeitos por enquanto. Eu sou Gutierre, do Cefet Timóteo, e eu queria perguntar para a plateia e para a mesa, vocês estão sabendo que está aberto um edital no CNPq Meninas na Ciência? Eu estava lá no COBEM já há 2 semanas e eu vi a Adriana Tonini, que é do CNPq, e ela falou algumas coisas, o que motivou a abrir esse edital. E eu achei muito interessante a fala dela, porque é coisa que a gente nunca pensou. Eu, por exemplo, nunca pensei. E uma das coisas é que eles vão priorizar mulheres estarem fazendo esse projeto, né? Que vão ser, tem um peso maior a professora que propuser. E por que isso? E ela falou para a plateia que quando chega numa escola, né, para conscientizar uma menina a ir para a área de exatas, não pode ser um homem que chega, tem que ser uma mulher que chega, porque a mulher, a aluna, né, desde muito cedo, ela vê na figura da professora, é o que a professora da mesa falou. E isso é muito importante para nós professoras, e para ter a nossa aluna poder confiar na gente também, que a gente é o espelho da aluna. E realmente, quando a gente chega no congresso de matemática, de engenharia, né, a gente fica assustado com o tanto de homem que fala e com o tanto de mulher que não fala. E é muito preocupante, porque na área de engenharia no Brasil é a mesma catástrofe da matemática, talvez pior em algumas áreas. E quantas professoras estão lá na frente da sala de aula, quantas professoras são pesquisadoras na área? E qual que é essa interlocução que nós temos hoje? E eu não concordo com a professora que falou que não tinha que ter cota, não. Para mim tem que ter cota, sim. Bota cota no evento, que aí as meninas, desde a escola, vão chegar igual no colóquio. No colóquio vai muita menina de escola que ainda está, né, no ensino médio, ou... não é, gente? Então, se chega lá, só tem homem falando, como que ela vai identificar que ela um dia pode estar ali, que ela vai investir nessa carreira?
Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Não? Agora sim. Meu nome é Bárbara Amaral, eu sou professora da Universidade Federal de São João del Rei. E eu queria falar um pouco sobre essa questão da participação feminina em congressos, porque recentemente, nos congressos em que eu tenho participado da nossa área, tem havido uma preocupação de ter mulheres falando nas posições de mais destaque, especialmente. E para a minha experiência pessoal, isso é uma coisa que é muito importante. Então, eu já fui a vários eventos em que eu era a única mulher falando, e isso cria uma coisa inconsciente em você de não se identificar como uma participante válida daquele lugar. Se você se sente fora de lugar, às vezes, eu pelo menos demorei muitos anos para identificar que o fato de ser a única mulher ali poderia ser a razão de me sentir assim. E eu creio que aqui nós temos pessoas que podem organizar eventos, vários eventos em várias áreas no futuro. Isso é muito importante. Eu queria dar um exemplo de um evento que vai acontecer em Florianópolis no final de novembro, que se chama Q-Turn, Changing Paradigms in Quantum Science. É um evento específico de informação quântica, em que, além da parte científica desse evento, vão existir várias sessões de discussão de temas importantes, como a participação de mulheres, entre outras coisas. E isso é uma coisa que pode fazer a diferença quando você é uma aluna de graduação, no início de carreira, você chega e vê que existem várias outras mulheres. E nós temos muitas mulheres fazendo ciência de altíssima qualidade no Brasil, e não é difícil de achar pessoas para falar quando a gente vai organizar um evento. Então, nós, mulheres, nas áreas de quântica da América Latina, nós organizamos uma lista com as pesquisadoras da área em qual tema específico trabalham, e essa lista está disponível para todos os organizadores de congresso na área, para que eles possam recorrer a essas listas quando vão convidar as palestrantes. E tem muita gente, tem muita mulher muito boa. Pode servir também para outras minorias e outras áreas e outros eventos. Bom, eu não falei na rodada anterior, vou tentar falar rapidinho várias coisas. Alguém falou do assédio que aconteceu aqui na Unicamp. As instituições têm muita dificuldade em lidar e fazer algo com isso, né? Acho que recentemente teve um caso no Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, foi acho que um dos primeiros casos no Brasil onde houve, acho que o professor era acusado de estupro e ele foi exonerado da universidade. Depois a questão da pessoa que falou sobre conseguir professores negros para o encontro de pós-graduandos, eu confesso que eu fico na dúvida se os professores e professoras negras não existem ou a gente não vê, né? Porque tem essa questão que às vezes a gente não vê as mulheres e a gente não vê as mulheres porque elas não são convidadas para espaços de visibilidade. Então eu realmente... fica aí essa questão para a gente pensar como lidar com isso. Os role models, né? Essa coisa de ter... Para mim, na minha experiência pessoal, foi algo que me fez muita falta. O departamento de matemática lá na USP também está diminuindo o número de mulheres, o Instituto de Matemática, historicamente. Eu acho que tem um fator geracional aí de quando uma certa geração foi contratada na USP, estou falando do caso da USP. A USP estava num momento de expansão, onde essencialmente as pessoas eram contratadas logo depois da graduação ou do mestrado. E hoje em dia já não é mais assim. Então, assim, na medida que a carreira foi ficando mais competitiva, as mulheres foram sendo excluídas e agora essas mulheres estão se aposentando. Então, o número de mulheres está diminuindo na USP também. E, para mim, foi um fator muito importante que eu tive muito poucas mulheres em quem me espelhar ao longo da minha
da minha carreira e demorei para perceber isso. Os julgamentos que alguém falou do filme Red Pill, né, lá no começo, já não lembro mais quem foi. Quando eu falei das violências, eu tenho uma preocupação grande, mas assim, a gente não pode tolerar as violências. Né? E claro que nós cometemos também violências, e claro que não são só mulheres que são vítimas, homens também. A matemática tem, eu acho que tem, por exemplo, vejo muitos alunos muito tímidos, por exemplo, isso também é um fator que muitas vezes gera, eles são vítimas de violência e não conseguem reagir. Então, assim, mas acho que a gente simplesmente não pode não fazer nada, né? Então a gente tem que tentar e, sei lá, eu estou tentando do meu jeito e acho que era isso. Eu pergunto se a gente não tem que terminar, porque tem uma coisa que a gente tem que fazer tudo na hora. Eu recebi essa mensagem. Eu estava sugerindo não passar das 9. Mais 10 minutos, tá bom? Tá bom. Boa noite. Eu me chamo Manuela, sou professora da Federal da Bahia, estou passando um tempo aqui na Unicamp fazendo pós-doutorado. Sim, nós professoras negras existimos, eu estou aqui. E tem várias outras também que estão espalhadas por aí, mas infelizmente a gente tem esse recorte racial que eu acho que a gente precisa, enquanto mulher, preciso me sentir representada por essa discussão de gênero, e a gente sabe que tem recortes raciais que realmente precisam ser feitos nesse tipo de discussão. Eu queria só dar um relato que aconteceu comigo ano passado na Universidade Federal da Bahia. Eu organizei um evento de pós-graduação, e foi a 5ª edição desse evento, chama Encontro de Pós-Graduação da UFBA, né? Um evento que a gente reúne os alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado, e chama também professores visitantes. E era a primeira vez que esse evento era organizado por uma mulher negra, né? Porque a gente tem que olhar essa questão racial também no sentido de eu, enquanto professora, além de ter essa questão de gênero, tem uma questão de as pessoas sempre me colocarem na subserviência. Então, dentro da universidade, dificilmente as pessoas acreditam que eu seja professora. O tempo inteiro eu tenho que estar reforçando isso. A gente acaba naturalizando isso, mas a gente não pode fazer isso. E, voltando a esse relato do evento, a gente, em geral, tem problemas de dinheiro, enfim, todas as instituições têm, mas no Nordeste a gente tem algumas dificuldades a mais. E esse evento, em geral, a gente organiza muito mais com força de vontade do que, de fato, com financiamento. E esse em especial que eu organizei, que foi a 5ª edição, enfim, eu tentei ao máximo dar o meu melhor. Foi um evento bem difícil. Enfim, eu estou viva aqui, mas foi um momento bem complicado, porque a gente não tinha dinheiro nenhum. Então, eu tive que ir atrás de reitor e diretor de instituto, tentar, da maneira que foi possível, captar algum tipo de recurso, e a gente conseguiu fazer um evento bem interessante, que, no meu entendimento, e eu creio que na maioria das pessoas do departamento, se destacou bastante com relação aos anteriores. E aí, depois de que o evento já tinha sido realizado, eu escutei de um colega do departamento, homem, obviamente, branco, dizer que o evento tinha sido bom porque eu era uma pessoa muito simpática. E aí eu queria que vocês talvez falassem alguma coisa relacionada a isso. Enfim, no momento eu fiquei... que essas situações pegam a gente bastante de surpresa e às vezes você não responde nada. E aí você volta para casa e pensa, por que eu não respondi? Não, eu não sou simpática, eu sou competente. Então eu queria que talvez vocês falassem um pouco sobre isso, relatos da vida de vocês, talvez tratassem desse assunto. Rapidinho, eu sou professor geral da UFMT, atualmente sou coordenador do Profmar, e logo quando eu assumi o cargo de coordenador, uma coisa que me incomodava eram as famosas atas de defesa que a gente tem que fazer. Então elas vêm ambíguas, tem o doutor, entre aspas, A, que é um documento que preenche. A primeira coisa que eu fiz foi preencher o documento corretamente. Me dá muito mais trabalho que o documento está pronto online, mas você identifica exatamente o gênero, quem está participando daquela banca. Então, é uma coisa simples do cotidiano administrativo, vai no sentido que vocês falaram, né? Ações que dentro da própria instituição a gente pode fazer que realmente qualifiquem aquele profissional que está ali, e não uma coisa ambígua, como, em geral, os documentos administrativos são feitos, né?
Tem um atrás, depois tem mais um lá atrás, aí a gente encerra, tá bom? Bom, boa noite, eu vou ser breve. Eu sou Cláudia, já me apresentaria, né? Eu sou da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A minha fala completa um pouco da colega da Bahia e eu acho que tem muito a ver com o que vocês também já falaram hoje, mas eu queria destacar. Eu, recentemente, numa palestra, ouvi a professora Márcia Barbosa, da Academia Brasileira de Ciências, e ela, que é uma pessoa que também tem estudado o assunto há algum tempo, né, comentou dados que me marcaram muito, né? Um deles tratava da questão de por que a mulher desiste, né, da carreira, o que impacta. E ela dizia que quando ela começou a estudar o assunto, ela acreditava que algumas coisas tinham muita força desse cansaço, na desistência, né, na carreira. Ela achava que poderia ser, por exemplo, o fato da pessoa casar, ter filhos, né? O velho dilema, né, de ter um gap aí na carreira, porque no momento da maternidade e tal. Mas que no final ela chegou à conclusão que o pior fator que realmente pesa nisso tudo é a falta de compreensão dos colegas, é a falta de coleguismo. Então, você não se sente acolhido dentro do seu departamento, você sente que os seus colegas cobram diferente, né? E isso aí é o pior de tudo, né? O pior é isso. Isso faz realmente alguém dizer, vou mudar de área, vou fazer outra coisa, né? Eu não tenho espaço aqui, eu não consigo, não vou crescer aqui, né? Então, eu quis completar um pouco a fala da colega, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente pensar, para a gente refletir, não só os colegas homens, mas também nós, né? Mulheres também, se a gente não faz isso uma com as outras, se a gente também não cobra demais, se a gente não julga demais, tem uma coisa muito chata nisso tudo, né? Obrigada. Boa noite. Ele demora um pouco, Boa noite, meu nome é Ana Luísa, eu sou professora do Cefet e eu me identifiquei bastante com muitas das falas, sendo que quando começou esse debate sobre gênero a crescer na matemática, eu ficava até me questionando, mas será que isso é bom? Será que não é melhor a gente só fazer a nossa parte e continuar trabalhando? E vendo relatos, conversando, você vai vendo o quanto isso, infelizmente, é necessário. E eu vou me identificando com quase tudo que eu vejo nos slides. Eu percebo que eu já passei pela maioria das situações, né? E queria relatar uma. Quando eu era recém-formada, eu fui fazer uma seleção para um colégio particular. E a vaga era para ser professora no ensino médio. Aí eu fui, dei minha prova de aula, ok. Aí tinha uma banca, né, com 3 professores, uma era mulher. E eu ouvi dos 3 que a minha aula tinha sido muito boa, que eles queriam me contratar de imediato, mas que eu era muito meiga. Então, que eu ficaria muito melhor dando aula no ensino fundamental. Aí eu fiquei assim, poxa, então eu sou meiga, isso desqualificou, de certa forma, a minha aula, com o mesmo discurso de ser simpática, né? E aí eu fui perceber que no ensino médio eu nunca tive uma professora de matemática mulher, né? E quando a gente pensa em escolas públicas, existe o concurso público, então é muito mais justo. Mas quando a gente fala de rede particular, não existe representatividade. E aí quando você tem eventos que agora estão começando a surgir, que você fala com alunos de fundamental e de médio, elas vêm procurar, elas querem conversar, porque elas se identificam, né? E acham que são capazes também, porque elas nunca acharam que isso podia acontecer. Então tem muito a ver com aqueles gráficos da UBMEP, eu acho que isso tem tudo a ver. E aí entrei para o Cefet, já faz bastante tempo, e concurso público e tal. Dou aula para engenharia, de um modo geral, no ciclo básico. E também ouço, nossa, mas você é tão simpática, você tem tanto jeito com os alunos. Seria ótimo se você desse aula para os calouros. Então, é uma coisa assim, hoje em dia eu já conquistei o meu espaço no Cefet, então, quando eu quero dar aula para calouros, eu acho muito legal, eu gosto muito. Eu dou aula para calouros, esse semestre eu estou tendo uma turma de cálculo 1, mas quando eu quero eu também pego uma disciplina de GDP,
Então, assim, mas é um espaço que eu precisei conquistar, porque, de novo, vinha a ideia do meiga, do simpática, do acolhedora, do maternal. Então, eu acho que é uma coisa que está muito, muito enraizada, essa questão de que... E aí, por muito tempo, eu acreditava que para eu... Assim, professora nova, comecei a dar aula na graduação como professora temporária com 21 anos, então eu era muito nova. Então, eu acreditava que eu tinha que me portar de uma forma muito séria para ser respeitada, para que as pessoas me ouvissem e me dessem espaço. E aí eu fui percebendo, isso não tem nada a ver, porque essa não sou eu. Mas foi todo um trabalho, porque eu ouvia essas dicas. Não, Luísa, quando você for dar aula, não sorria, porque você vai ser mal interpretada. E eu vivo sorrindo. Então era uma coisa super difícil para mim. Então são várias dicas que eu achava assim, deve ser uma dica boa, faz sentido. E aí você percebe que era uma dica péssima, mas que eu segui por algum tempo para ser respeitada. Né? Então, essa busca pelo respeito, eu acho que grande parte de nós já passamos. Até a gente perceber que a gente não precisa de nada disso. Né? Então, era isso. Obrigada. Por conta da hora, eu vou passar para cá para as três para poderem responder, comentar o final e também finalizar a participação aqui na mesa para a gente terminar perto de nós. Começar com a professora Helena. Eu acho que o tópico geral para mim, assim, nesse segmento, a questão de ser simpática ao invés de competente, a questão da falta de apoio dos colegas, a questão levantada também pela colega aqui de você é muito meiga. Eu acho que isso aqui está tudo dentro, para mim eu coloco isso dentro de um grande guarda-chuva, sabe, do tema, assim, a expectativa que nossos colegas têm sobre nós mulheres não é a mesma que eles têm sobre os homens. Tá? Quando você é contratado, as pessoas não esperam nada da gente, não, sabe? Espera tudo, não, vai ter filho quando, como é que é a história e tal. E assim, eu vou relatar uma coisa que aconteceu, de novo, um depoimento pessoal que aconteceu comigo. Meu primeiro emprego foi aqui na Unicamp e eu cheguei aqui junto com meu marido, nós dois contratados pelo Departamento de Matemática. Eu me lembro que, alguns meses, talvez 6 meses depois que eu estava aqui, teve um congresso importante. E aí ia ter uma abertura, uma cerimônia de abertura do congresso que ia ser feita pelo reitor. E eu era um João Ninguém naquela época, eu era uma recém-contratada, uma recém-doutoranda. Maria Ninguém. Desculpa, muito obrigada. E aí eu me lembro de entrar justamente neste auditório, tá? Atrás de um outro colega, e estávamos meu marido, eu e este outro colega, e este outro colega, por acaso, era amigo do reitor. Então, ele estava andando junto com o reitor, e aí ele resolveu parar, assim, tem uma fila para entrar aqui no auditório, aí ele resolveu parar e estava conversando com o reitor, e disse assim, pois é, né? Então, nós estamos aqui muito bem, no IMEC, com várias contratações, gente vindo do exterior. Por exemplo, este professor aqui apontou meu marido, ele fez doutorado no exterior, nós esperamos grandes coisas dele, ele acabou recém-chegado, fez pós-doc no exterior também, não sei o que, nós esperamos muito, e essa daqui é a mulher dele. Então, hoje em dia, assim, o que eu acho é o seguinte, o antídoto para essa falta de expectativa é nós esperarmos muito de nós mesmos, sabe? E o antídoto é a ambição. Então, a gente tem que aprender a ser mais ambiciosa e nós esperarmos muito e nós cobrarmos de nós mesmos, sabe? Como? Você não tem um teorema hoje? Como? Assim, você não publicou nada esses últimos 6 meses? Como assim? Quer dizer, essa cobrança, de fato, é saudável para a gente, sabe? Então, eu acho que é isso que eu tinha a dizer. Obrigada. Pois é, eu acho que eu não queria entrar nessa linha de a gente começar a relatar todas essas situações pelas quais a gente passou. Mas, assim, não tenho dúvida de que todos nós aqui passamos por esse tipo de situação.
enfim, eu não vou entrar nesse caminho. De repente, quem sabe depois a gente pode tomar uma cerveja e a gente conta mais umas histórias. Mas, enfim, eu acho que uma coisa que é importante é justamente isso, a gente entender que não é uma questão pessoal. Isso acontece quando a gente começa a ter esses debates, a gente percebe que isso não é uma questão pessoal, mas é uma questão mais geral dentro da sociedade. Né? E aí eu acho que talvez a gente, tendo essa consciência, é mais fácil a gente abstrair. Né? Assim, eu não sei se eu acho que de vez em quando vale a pena comprar uma briga, mas comprar briga todo dia, o tempo todo, é muito cansativo. Não acho que é isso que a gente quer. Comprar essa briga? Não, a briga eu já comprei, mas... Não, vou fazer 2 breves relatos, mas um é que alguém falou do doutora, né? E aí eu lembrei que eu fui convidada para ser chairman do ICM. Então essa foi uma... E eu falei pra eles, pra mim vocês cometem esse erro, que erro. Essa é uma coisa, depois... eu já não lembro também quem trouxe a coisa da fala da Márcia. Eu acho que é claro que não é uma só coisa que afasta a gente, eu acho, falar da falta de coleguismo, de compreensão na comunidade, eu acho que é a falta de compreensão de que nós não somos homens, tá certo? E que, portanto, nós engravidamos, nós temos filhos e que isso faz com que a nossa carreira, necessariamente, ela é diferente. E eu acho que a universidade, isso talvez até seja um fenômeno mundial, eu acho, a carreira, de maneira geral, ela é muito linear, ela não permite saídas e retornos. E a maternidade pode ser uma saída que retornar fica difícil. Então, assim, falando mais geralmente, pegando a maternidade como um exemplo, mas eu acho que a gente precisa pensar numa carreira de pesquisador e professor que contemple uma variedade de possibilidades. Certo? A nossa carreira hoje em dia ela é cada vez mais e mais linear, é doutorado, pós-doutorado, daí você faz concurso, daí você contrata, daí é o probatório, entendeu? E não pode ser só assim, porque a gente não dá conta de fazer desse jeito, e isso não é só ruim para as mulheres, certo? De maneira geral, eu acho que a diversidade, eu vejo a USP, né, a gente tem a coisa da pesquisa, docência e extensão. Muito pouca gente faz extensão, eu tenho tentado fazer, mas assim, eu sinto que eu estou perdendo com isso do ponto de vista individual da minha carreira, porque a minha extensão não é valorizada de fato, nem a docência, certo? Então, eu acho que a gente precisa refletir um pouco sobre isso, sobre a diversidade de maneira ampla, que nós somos diversos, seres humanos, mas e que nossa carreira precisa dar conta dessa diversidade. Acho que era isso. Obrigada. Eu só queria agradecer ao rico debate, a oportunidade da gente ter aqui de discutir uma questão que está presente, que é premente da gente pensar e ter atitudes propositivas, para a gente virar o jogo. Agradecer a vocês ficarem até agora, até as 9 da noite, na mesa, que significa que a mesa estava interessando a todos, isso me dá o maior prazer. Muito obrigado. E a gente vai estar por aí, quem quiser conversar, a gente continua conversando. Obrigada. Antes de passar a palavra para o Thierry de hoje, só lembrar que, como foi falar de cerveja, amanhã nós teremos a festa de confraternização, e uma das coisas que o Mário Martins falou, uma coisa fundamental de qualquer evento, é a conversa no olho, sem ser exatamente nas palestras. Então, todos estão convidados, o ingresso é bem curtinho, e não estão acreditando, hein? O ingresso de